Vem para cá, Lorival Santana, né? Tem aí outras acusações na área rolando, tipo o Biden falando insinuando que a China pode estar mandando armas para a Rússia ou pode mandar armas para a Rússia. Hoje, quer dizer, a China vem negando, mas aí o principal diplomata de Pequim vai a Moscou, encontra com o Putin, fala em novo marco na relação entre os dois países. Lembrando que a gente está falando de um homem que ameaça com guerra nuclear o mundo. Uma guerra de escala global, o discurso do Putin é esse agora. É a primeira vez que a gente está enfrentando uma guerra dessas proporções desde a Segunda Guerra Mundial, desde que Hiroshima e Nagasaki sofreram com o ataque atômico, que encerrou a participação e que levou à rendição do Japão. É a primeira vez que o mundo está enfrentando uma chantagem nuclear no meio de uma guerra real, né, de uma guerra entre dois países, na qual está envolvido também uma aliança que tem o poderio nuclear. O que o Putin tem repetido e disse mais uma vez ontem no discurso do Estado da União é que a Rússia não pode ser derrotada porque ela é uma potência nuclear. Esse é o argumento dele. Foi um discurso de 1 hora e 45 minutos, no qual 1 hora e 10 minutos foi dedicado às questões internas. E isso é diferente do que tem acontecido desde a guerra da Síria, aliás, desde a intervenção na Chechênia, ou seja, desde sempre, desde que o Putin há 20 anos está no poder. Por que ele não falou tanto sobre a Ucrânia e sobre a situação mundial? Porque ele não tem o que entregar. Ele tentou, ao máximo, tomar Bakhmut, que é uma cidade pequena, irrelevante do ponto de vista geográfico e, portanto, tanto operacional quanto tático, mas que teria esse valor estratégico de dar a ele uma vitória, alguma coisa para entregar em troca de provavelmente 200 mil baixas de russos, somando mortes, feridos e desaparecidos em combate, que no caso russo equivale a mortes, porque o exército russo não tem a tradição de se esforçar para recuperar os corpos dos soldados mortos em batalha. Ele não tinha isso para entregar. Então ele só ficou com uma série de promessas de apoiar as famílias dos mortos na guerra, né? E também de educação, de estradas, uma série de promessas internas, e a sua retórica que inclui dizer que o Ocidente é um lugar que normaliza a homossexualidade, né? Assim, que o Ocidente está tentando destruir a família que deve ser, na visão do Putin, ele diz claramente, composta por um homem e uma mulher. Por que ele diz isso? Para tentar ganhar o apoio das correntes conservadoras ao redor do mundo. Quando então o presidente Bolsonaro foi a Moscou, a primeira frase dele foi, do Bolsonaro: estamos aqui, nós comungamos a ideia de que a família é formada por um homem e uma mulher. Então isso deu certo no caso do Bolsonaro, por exemplo, né? Então ele arrebanha apoios desse jeito, mas ele não tem nada no terreno para entregar, pelo contrário, são só derrotas ou impasses no terreno, né? Não que a Ucrânia esteja vencendo a guerra, mas é um grande impasse com milhares, dezenas de milhares de mortos. Então ele faz a chantagem nuclear. Entretanto, o que tem acontecido nesse 1 ano, que vai completar na sexta-feira, é que o Ocidente tem chamado o blefe a cada passo, e a gente tem acompanhado, você e eu juntos aqui no 360, cada um desses passos em que o Ocidente foi enviando cada vez armas mais poderosas, mais sofisticadas, mais pesadas, culminando nos tanques, que ainda vão chegar, estão começando a chegar agora, e ele não usou a arma nuclear. Felizmente, é claro, né? Estou celebrando isso aqui, mas assim, é por isso que esse momento foi muito importante. O Joe Biden, de um lado, né, e o Putin, de outro lado. O Biden oferecendo o seu apoio incondicional do tempo que for necessário, e a gente sabe que vai ser muito tempo, Daniela, infelizmente, e o Putin simplesmente dobrando a sua chantagem. Ô, Lorival, para fechar, né? A gente está às vésperas da guerra fazer 1 ano, né? A impressão que eu tenho, e aí é uma impressão muito mais feeling do que conhecimento, por isso eu pergunto a você, é que o Putin ele está caminhando para um discurso meio limite, no sentido de que eu fui rever o discurso dele algumas vezes, porque com o noticiário eu fiquei com a impressão de que ele diz: a Rússia não pode perder a guerra.
A Rússia não pode perder a guerra. E revendo, eu permaneci com a impressão de que ele não tem espaço para recuar. Isso. Ele precisa ir adiante. Na cabeça dele, ele não tem como sair com essa derrota, que seria, bom, tudo, né, um vexame histórico para essa empreitada que ele fez. É por isso que me preocupa, porque um homem sem saída é um homem-bomba. E, por outro lado, se ele recorre ao arsenal nuclear, também representa uma ameaça existencial para ele, para o regime dele e para a Rússia, né? Se ele, no momento em que ele abrir um silo daqueles de mísseis balísticos terra-terra, a OTAN vai detectar essa movimentação. E eles precisam de 24 a 48 horas para preparar um míssil desse para ser disparado. E aí esse silo vai ser bombardeado pela OTAN, entende? Então não é necessário que ele consiga fazer um disparo de uma arma nuclear. Ele pode disparar de um submarino, pode disparar de um bombardeiro, né? Mas são opções um pouco limitadas para ele, e a reação vai ser tão brutal, né, que ele também vai pagar o mesmo preço que ele paga com a derrota. Entende que ele também está sem saída? É que assim, enquanto o Ocidente ficar com medo do Putin, o Putin vai ter essa carta para jogar. É isso que o Ocidente está concluindo também, sabe, Daniela? É que esse medo do Putin não é realista e acaba prolongando essa guerra. Todos os dias morrem 1.000, 2.000 pessoas na Ucrânia por causa desse medo que se tem do Putin. É claro que o preço é tão alto que ninguém quer assumir a responsabilidade de levar a uma escalada. Mas essa é a sensação, essa é a discussão hoje no Ocidente. Querido, obrigada.